Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro, né, do treinamento referente a conscientes, né? Nós estamos aqui novamente com a Flávia, né? Vou passar alguns recadinhos para vocês primeiramente, antes da gente começar, tá bom? Da observação, vamos pedir para vocês colocarem aqui no chat, tá bom? Aí a gente consegue fluir com mais assertividade, né? A Flávia e a G consegue trazer todos os apontamentos, e aí no transcorrer do treinamento, elas vão respondendo na medida do possível, tá bom? Se eventualmente ficar alguma dúvida ainda sem responder, aí a gente vai responder e encaminha, né, para a pessoa que assim o fez a pergunta, tá bom? Fiquem à vontade também para trazer algum apontamento aqui no chat, de alguma recordação da parte 1, né, que nós tivemos na semana passada. Com certeza a Flávia vai resgatar algum ponto, né, até para deixar todo mundo aí na mesma página, né? Temos aqui também o pessoal da área comercial, temos também aqui o Sérgio Comunali, diretor comercial, o Renan. Não sei se o Renan deseja falar alguma palavrinha também, Renan. Bom dia, Luciano. Só dar um bom dia para todo mundo aí, né? Obrigado mais uma vez aí ao nosso time presente, aos nossos franqueados. Obrigado aí a Flávia, a Geise, que estão aí conosco novamente. Bom dia, meninas. E que nós tenhamos aí um bom treinamento, né? E como o Luciano disse aí, acho que para fluir melhor, para a gente não ficar interrompendo a Flávia aí várias vezes, né, Flávia? Você me perdoa, que eu gosto muito de interromper. Prometo que hoje eu não interrompo, viu, Flávia? E a gente vai colocando aí as perguntas no chat aí, e no final, a Flávia, no decorrer ou no final, do jeito que ela achar melhor ali, ela vai responder, e se não der tempo, a gente vai, como o Luciano disse ali, a gente manda todas as respostas na sequência, né? Mas, bom dia a todos novamente, e passo aí, Luciano, devolvo para você, não sei se tem mais algum recado, mais alguma informação aí, ou já passar para as meninas aí. Só vou pedir autorização aqui da gravação, pessoal. Então, nós iniciamos a nossa gravação. Caso tenha alguém que se oponha, pedimos a gentileza que se manifeste. Caso contrário, daremos prosseguimento aqui à gravação e o início do nosso treinamento. Por gentileza, Flávia. Olá, pessoal, muito bom dia a todos, né? Com grande alegria que nós começamos o Futuro das Compras, parte 2, né? Com certeza, na semana passada, nós trouxemos um conteúdo que realmente mexe com o empresário do varejo farma. Afinal, nós estamos falando de compras, onde a maior parte dos nossos resultados tem um percentual muito grande voltado para esse setor. Compre melhor, né? Quando a gente fala compre melhor, a gente lembra do nome da franquia, né? Sendo Far Melhor, né? Nós precisamos sempre dar o nosso melhor em tudo que nós fazemos, e em compras não é diferente. Então, para quem não estava aqui na semana passada, né, muito prazer, eu sou a Flávia aqui da FG Consultoria Farma, instrutora em treinamentos há mais de 22 anos, trabalhando com empresários, com proprietários, com gestores desse varejo competitivo, desafiador, né, desse varejo onde o detalhe, o necessário e o básico precisa ser bem feito, desse varejo onde muitas das vezes nós achamos que é o fator externo que impacta nos nossos resultados. E quando eu falo de fator externo, é algo que não depende de nós, seria os nossos fornecedores, seria a nossa concorrência, seria o nosso mercado, as nossas condições. Isso sim tem um impacto grande nos nossos resultados, mas eu garanto que isso não representa nem 10% do que o fator interno impacta. O fator interno é o que você faz no seu dia a dia.
é o engajamento do seu time, é a sua setorização, é a sua rotina, como que você trabalha os seus números, qual é a sua tomada de decisão em cima dos dados que traz assertividade para o seu negócio. Então, que você possa focar nesses 90% que depende de você, gestor, de você, proprietário, de você que está aqui decidido a ficar 1 hora conosco, porque quer sair de uma rotina tradicional e vir para uma rotina estratégica. Então, Geise e eu estamos aqui para falar com você, que é interessado a virar a chave, você que é interessado a partir para uma mudança, a entender melhor os seus números e realmente usá-los de forma que traga mais benefícios, mais vantagens e, com certeza, mais resultado. Não é isso, Geise? Exatamente, Flávia. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa live. E para quem não estava com a gente na live anterior, também me apresento aqui. Sou consultora e fundadora da FG Consultoria Farma junto com a Flávia. Sou contadora há mais de 20 anos. Tenho um escritório especializado em farmácias e drogarias. E estamos aqui junto com a Farmelhor, com muito prazer, para trazer mesmo alguns dados e informações a vocês, porque para a tomada de decisões, essas informações são muito importantes. Então, do que foi passado na live anterior, nós vamos trazer para vocês um resumo dos assuntos, para entenderem um pouco melhor, mas não deixem de anotar, não deixem também de perguntar, vão colocando ali no chat, que no momento nós vamos também destinando isso para as respostas aqui durante a live, porque é importante que essas informações, né, sejam compartilhadas, ou as dúvidas que tenham sejam mesmo, né, retiradas aqui na live, para que a gente possa trabalhar todas essas mudanças ou transformações, ou algumas resoluções que são necessárias dentro do dia a dia do ramo farma, que é um ramo que tem muita complexidade, né, que nós possamos aproveitar esse momento, todos juntos aqui, para tirar essas dúvidas, compartilhar os desafios também, né, e no momento certo a gente vai aqui organizando dentro da live para ficar da forma melhor para vocês. Tá? Um ótimo dia e papel e caneta na mão. Vamos começar. Então, dentro da nossa atualização, né, do que a gente falou na parte 1, nós falamos sobre a importância de comprar bem por curva ABCD. Nós falamos que cada dono, cada loja, cada franquia aqui tem a sua curva, né, não é motivo desesperador de conversar com um colega, com um empresário farma, e ele falar que na loja dele 50% dos produtos é curva A. Quando a gente fala de unidades vendidas, cada gestor tem a sua curva. Tudo aquilo que eu vendo acima da média de 10 unidades no período de 30 dias é considerado curva A para mim, né? Então, cada loja tem a sua curva. Falamos também sobre o excesso de estoque, né, e muitas das vezes ficando parado, deixando o nosso lucro ali dentro do nosso estoque, e também das compras insuficientes, que hoje gera a famosa ruptura. Quando eu falo ruptura, não seria só produtos que eu vendo muito estar com o estoque zerado. Quando eu falo de ruptura, são produtos que eu deixo um intervalo sem ter aquele produto, por muitas das vezes falta de planejamento de compras, ou por não usar o terceiro tópico, que é a cobertura de estoque com equilíbrio. Não entender ali o processo, se eu estou comprando uma vez na semana, eu preciso de uma cobertura de estoque de pelo menos 15 dias, né, 7 dias ali, além do que eu estou comprando, para que não aconteça em uma segunda-feira perder tanta venda no PDV, né? Em um final de semana que está de plantão, não conseguir atender às necessidades que escolhe comprar da Farmelhor da sua cidade. Falamos sobre a importância do sortimento, do mix de produto, comparado em variedade e profundidade. Hoje eu preciso sim ter variedade, é algo que o mercado vem exigindo de nós, mas nós temos que saber os produtos que nós trabalhamos com profundidade. Quando eu falo profundidade, é um volume de estoque grande, e aí eu vou estar falando de pontas de gôndolas, eu vou estar falando de trade market, que é um programa que vocês têm, eu vou estar falando de cestos promocionais, que aí sim essa profundidade, ela tem um motivo para que gere ali, né, mais vendas, que gere ali mais fluxo de pessoas dentro da loja.
Falamos da importância da dotação orçamentária, que seria ali o seu controle financeiro de quanto que você pode comprar dentro do mês, claro, com base no CMV de cada loja que está aqui. Cada loja tem um percentual de CMV, por mais que temos os indicadores, cada loja alcança o seu CMV. Então, em um exemplo básico, uma loja que vende 100 mil líquido, ela tem uma média 70% de CMV, que seria 70 mil, é o valor da dotação orçamentária dela. Se ela sobe as vendas para 120, esse 70% acompanha os 120 mil e a dotação aumenta de acordo com o faturamento, que pode melhorar e aumentar a cada mês, através das oportunidades que a gente faz dentro de cada loja. A importância desse fluxo de caixa, né, é o olhar no retrovisor, é a esquerda mostrando o que você vende e que precisa repor, mas a direita mostrando o seu financeiro, o seu fluxo de caixa, quais compras você precisa aproveitar as oportunidades de rebaixa de preço e usar o seu capital, mas que depois tenha a devolutiva para esse capital, para que essa economia dentro da rebaixa de preço se torne 100% lucro para o seu negócio. Falamos da importância de se relacionar com os outros setores. A farmácia é uma engrenagem, a farmácia são vários setores em busca do mesmo resultado, em busca do mesmo cliente. A briga é muito grande, pois os produtos que nós vendemos não é exclusivo nosso, né? Hoje, o que eu vendo na minha farmácia, o concorrente também vende. Então, a importância desse relacionamento entre os setores e, é claro, né, dos indicadores que nós falamos, dos principais pilares da drogaria. Participação de venda, né, quando eu falo de genérico similar, quando eu falo de não medicamentos, quando eu falo de RX ou éticos. Falamos também da questão do CMV, né, dentro do indicador, entre outros. Hoje, nós iremos aprofundar com vocês dentro dos principais pilares. Com certeza, nós precisamos continuar trabalhando os pilares Far Melhor, né? Nós continuamos no pilar comprar bem, mas quando eu falo do comprar bem, é impossível vendermos bem sem ter uma compra realmente, né, dentro de uma estratégia bem desenhada. Mas não adianta eu comprar bem falando de preço, eu vender bem falando de faturamento, mas eu não gerir bem. Eu não conhecer, né, os meus números, eu não conhecer os meus dados. E hoje é exatamente mais dentro desse pilar laranjinha é que nós iremos navegar. Né? Quando a gente fala de capacitação e inovação, é isso que você está procurando aqui. Né? A gente brinca muito com uma frase aqui na FG, que não levanta para fazer acontecer quem não tem paciência e atitude de sentar para aprender. Então, parabéns para vocês que estão aqui sentados em busca desse aprendizado, porque é impossível levantar e se destacar, ser fora da curva, ter os resultados que vocês almejam, se vocês não estiverem dispostos a sentar, a entender, a mudar, a transformar o negócio de vocês. Então, falando hoje dentro da parte de gestão, o que é giro de estoque? O que isso representa no nosso negócio? Quando eu falo de giro de estoque, é quantas vezes você compra, vende, compra de novo, vende de novo, e isso é transformado em venda. Você não é um distribuidor, você não tem um negócio chamado estoque, você tem um varejo, onde você usa o estoque do seu fornecedor para atender a venda do seu cliente final. Não existe uma farmácia ter estoque em garagem, estoque em andares, estoque dentro de um lugar específico, porque o seu cliente não tem acesso ao seu estoque. Eu sei que tem PDV, que tem uma metragem menor, né? Às vezes a gente tem uma loja com 80 metros quadrados e ali eu não consigo expor toda a mercadoria que eu tenho, até porque quando a gente fala de fraldas, de fórmulas e dentre outros produtos, o volume é muito grande. Então, eu ter ali um estoque para eu manter fraldas e ter ali dentro da farmácia uma vitrine das marcas que eu trabalho, até aí tudo bem.
Porque o cliente chega na vitrine, escolhe a Pampers Super Sec e você vai lá dentro do estoque, pega aquele pacote e entrega para o seu cliente. Mas quando eu falo de produtos básicos, quando eu falo de necessidade, quando eu falo de desodorante, não tem por que eu manter desodorante dentro de um estoque. O que eu preciso é manter uma quantidade saudável, que é a minha demanda de no máximo 90 dias, para que esse desodorante fique exposto em acesso ao cliente. Quantas farmácias que eu, Flávia, visitei e que quando a gente vai na prateleira, na gôndola, tem ali 2, 3 desodorante Dove tradicional e dentro do estoque 12, 16, 18. Se você tem esse produto comprado, você precisa expor esse produto no PDV, porque através dessa exposição volumosa é que gera muita atratividade. Nós sabemos, nós somos clientes de supermercado, que é muito parecido com o nosso varejo. Nós, quando visitamos, quando viajamos, a gente vai em outras farmácias. Eu não consigo viajar sem visitar uma farmácia. E quando você entra em uma farmácia que não é a sua, você é movido pela tua visão ali estratégica de volume. Você gosta de ver aqueles produtos que estão bem expostos, que estão bem precificados. Vocês são atraídos por aqueles produtos que têm muito mais volume do que aquela ponta que é um tiro ao alvo. Então, o giro de estoque é você manter na sua farmácia um valor de estoque que você tenha realmente uma demanda dentro do período. Então, um estoque renovado é muito importante, porque você precisa contar com seus parceiros. Quem é distribuidor, quem é atacado, é os parceiros, e não você, que é um varejo que pode sim ter preço de atacado, trabalhando um progressivo, trabalhando um combo, trabalhando um fardo, mas que conta com o estoque do fornecedor. Então, hoje o indicado é, se a sua loja vende em média R$100 mil, você ter no máximo R$100 mil de estoque a custo médio e chegando ali no limite de 120. Se valor de estoque representasse a nossa venda, como a gente falou, na parte 1, todos nós poderíamos ter 1 milhão de estoque, que nós venderíamos 1 milhão também de faturamento. É preciso ter um equilíbrio, é preciso entender o seu negócio, é preciso conhecer os seus dados e contar cada vez mais com o teu fornecedor para que ele mantenha um estoque para você. Você precisa repor e vender, tá? Segundo ponto aqui desse dia de hoje, o seu valor em estoque comparado a esse faturamento do mês. É muito importante você sempre diagnosticar esses dados da sua loja. Eu te pergunto, qual é o seu faturamento médio mês? Anota aí. E agora, qual é o valor do estoque médio mês a preço de custo que você vem mantendo? Mas falando ainda mais profundo, desse valor de estoque, qual parte dele está dentro de curva A, que você tem uma cobertura e um giro que vai acontecer em 30 a 35 dias? Qual parte dele está em curva B, que você tem um giro que pode acontecer até em 60 dias? Mas qual parte está na curva C, que pode levar até 90, 120 dias para que aconteça a venda, né, e a recompra? E mais qual parte dele está na curva D, que neste momento está há mais de 90 dias sem vender? Esse curva D, quando ele está mais que 12%, ele é preocupante. É o investimento do seu estoque. É aquele giro que não está acontecendo. É a famosa frase, dinheiro parado. Muitas das vezes, a gente não quer aproveitar uma oportunidade de compras. Por quê? Porque às vezes você está, né, naquele mês com o financeiro meio abalado, você acha que não está compensando, porque aquela oportunidade de compras é a mesma que pode acontecer na semana que vem, mas às vezes a gente tem ali parte do nosso dinheiro parado no nosso estoque. Quantas vezes nós não queremos ser agressivo em uma margem que é necessária? Nossa, o meu concorrente resolveu fazer produtos a R$ 9,99. Nossa, o meu concorrente resolveu queimar fralda Pampers. O meu concorrente resolveu acabar com o preço do leite ninho.
a nossa região, o Ninho 1+, ele é um produto muito competitivo dentro do varejo farma. E aí você compra por R$41 uma lata de leite Ninho e você vê o seu concorrente vendendo por R$39,90. E aí você pensa, que negócio é esse? Não quero mais, vou desistir, né? Mas quantas vezes você tem muito mais do que esse valor que você faria para cobrir o preço da concorrência parado no seu estoque? Qual é a rotina que você tem de fazer esse trabalho de produto parado? De tirar ali um relatório do seu RP e pedir para o seu gestor, para o seu vendedor, olhar aqueles produtos. Porque também, muitas das vezes, é um produto que consta no sistema, mas que não tem mais na prateleira. E isso acaba atrapalhando a questão do teu custo médio, acaba atrapalhando o seu CMV contábil e acaba deixando os números não tão claros quanto precisamos. Tá? Alguém levantou a mão se quiser comentar algo? Olha, eu queria perguntar, você falou que o valor do estoque tem que ser o valor do faturamento, né, na média. Isso. Aí seria o valor do estoque, não o valor de custo, é o valor de venda do estoque, né? Não, valor de custo, tá? Valor Porque de custo do estoque Isso. igual ao valor de venda, de faturamento. Isso, porque nós estamos deixando a margem, né, que é a nossa margem de lucro bruto, que a gente faz dentro do preço de venda. Então, é como se fosse assim, você vende 100 mil, você manteria no mínimo 100 mil em estoque a preço de custo, mas a maioria aqui tem uma margem de lucro de 30%, 35%, onde o preço de venda se tornaria 135%, 140%, porque a maioria traz o PMC e não é o que a gente vende na verdade. Então, a gente prefere trazer um indicador em cima de custo médio do que em cima de PMC, que cada um aqui tem a sua média de desconto que faz dentro do PDV, tá? Essa é uma média sólida para vocês, tá? Então, meu estoque é um pouco a mais do que o meu faturamento, tá? Então, aproveitar o Black Friday, pegar a curva D e C e jogar lá, né? Exatamente, aproveitar as suas oportunidades, sabe por quê? Porque eu estou falando do que está na sua loja. Eu não estou falando do rodízio, do ciclo que você fez, de produtos que você compra no fornecedor e que você vende que não dá tempo de ficar parado na sua prateleira. Então, o que você tem é uma vitrine de exposição para atender o cliente na hora. Mas cuidado, porque esse volume muito a mais que 1.0, que é o indicador que a gente fala aqui, vamos pensar assim, eu já cheguei a ver farmácia que vende 150 mil e mantém 400 mil de estoque. E aí, esse curva D, que hoje pode representar 10, 12% do seu negócio, representa 30, 40%. Porque a gente sabe que quando a gente tem um estoque muito maior do que a venda, não é um estoque de curva A. Se fosse de curva A, excelente. Mas muitas das vezes, quando a gente faz a qualidade do nosso estoque, a gente vê que parte grande desse valor fica na curva D. Então, é muito importante, né, você buscar o seu consultor aí da Farmelhor, né, buscar quem cuida dos seus números e passar para ele. Olha como está o meu giro de estoque. Eu tenho aqui 30% parado no meu estoque. O que eu posso fazer? Vem Black Friday, não só isso, né? A gente está chegando no melhor mês, espero eu, do Varejo Farma, que é o mês de dezembro. Dá para fazer combo. Cliente gosta de vantagem. Por exemplo, você pode fazer na compra de um shampoo, leve o condicionador com 50% de desconto. O cliente gosta de comprar vantagem. Você pode fazer o famoso, na compra de 2, o terceiro sai a 99 centavos. Então, é o momento da gente analisar como está o meu valor em estoque. Porque comprar, nós já compramos. Eu já tenho ele na minha farmácia. Agora é hora da gente trabalhar as estratégias em cima desse valor, tá? André, pode falar? Você levantou a mão? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, eu estou bem. E você? Tudo jóia. Me diz uma coisa, dentro desse valor de estoque, vocês têm alguma métrica, algum parâmetro de quanto desse estoque pode estar devendo? Por quanto que eu ainda tenho dele para pagar? Perfeita pergunta, André. André, na maioria das vezes, é impossível não termos pelo menos 80%, 90% a pagar. Por quê? É o nosso CMV. Tá? A gente me animou agora. Achei que você ia falar, tem que estar tudo pago. Não, por esse motivo que eu trabalho com o estoque do meu fornecedor, você concorda? Se eu tenho 80%, 90% a pagar, então por que eu vou ter 3.0 de estoque? Que aí eu vou começar eu mesmo ter que pagar esse estoque.
Então, o que é o ideal dentro do ciclo? Você repõe, você vende, e o dinheiro que entrou no seu caixa, você faz o pagamento da duplicata. Então, é impossível, né? Eu já encontrei gestor que fala, eu mantenho 30% de contas a pagar. Impossível. Se ele comprar tudo à vista, ele não consegue, senão ele não repõe 70% do negócio dele. Então, o contas a pagar, devido a alguns prazos e algumas oportunidades que a gente pega de volume, é de 80% a 90% do nosso negócio. Perfeito, obrigado. Ô, Flávia, eu falo que eu não vou falar, mas eu não dou conta aqui. Não, mas se você não falar, não. Me perdoa. Bom, essa questão de estoque é muito importante ter, meu faturamento é o valor mais ou menos do meu estoque. Mas é muito importante tomar um cuidado com a ruptura, né? Nós sabemos aí que nossos fornecedores, a maioria, a logística é muito rápida e a gente tem que tomar esse cuidado. Então, eu costumo, de repente, trabalhar 1.2, 1.5, além do meu faturamento, mas, porém, com itens de curva A no máximo B, porque eu sei que ela vai girar no mês subsequente, evitando algumas rupturas. Então, esse cuidado com ruptura é muito importante também. Com certeza. Né? E assim, eu falo assim, se for para errar em compra, erra em curva A, porque logo vai vender. E assim, o que acontece? O que a gente tem muito dentro do nosso negócio, Renan? Muitas farmácias acabam não levantando o percentual dela, que é curva D, que é a realidade dela, né? Quando eu falo curva D, é aquele que vende 1 a cada 30 dias, ou quando eu falo curva C, aquele que vende 1 a 2 a cada 30 dias. E é muito comum, né, um gestor de compras parar no mês de outubro e pensar assim, nossa, a média dia está menor. E aí eu vou começar a segurar em compras. E quando ele fala segurar em compras, eu já ouvi muito essa frase do Dimas, né, que muitos aqui conhecem, que é o gestor das lojas em Varginha. Ele falava muito assim, Flavinha, segurar compras da curva C e B, compra só A e B. E aí gera a ruptura que o Renan falou. Porque pode ser que C do meu negócio represente 30%. E quando eu paro de comprar curva C, esses produtos irão ficar zerados e o excesso continuará, porque o excesso que eu tenho é daquele produto que não é nem C e nem D, é E de excesso. Então, quando a gente fala desse valor de estoque, Renan, é pensando nessa qualidade. Ter um valor é algo bacana, mas qual que é a distribuição desse valor por curva? Se eu vendo 100 mil e tenho 100 mil, mas dos 100 mil eu tenho só 10 mil de curva A, tá errado do mesmo jeito, mesmo eu tendo 1.0. Se eu tenho 1.5, só que desse 1.5, 70% do meu negócio tá entre A e B, tá legal. Eu tenho um excesso de produtos que tem giro, mas mesmo assim, cautela, porque pode ter mês que você vai precisar usar um pouco desse estoque para poder controlar o seu fluxo de caixa. Mas aí você fica tranquilo, você fala assim, nossa, eu tenho venda, eu tenho estoque e melhor, estoque de qualidade. O problema é você olhar para aquele produto e você pensar assim, meu Deus, nem dando eu consigo vender. Né? Que você olha para ele, raiva dele. Né? Então, assim, eu vejo assim, quando a gente ia fazer queima de estoque em esmalte, né? A gente tinha ódio, porque por que eu fui comprar aquele tanto de cor de esmalte e tudo que eu tenho a mulher não quer, a mulher quer aquele que lança. Né? Nude por nude é tudo igual, mas a mulher quer um novo nude. E a gente fica com aquele nude antigo parado no estoque. Então, a gestão é essa eficiência. A gestão é esse acompanhamento. Qual é o percentual da sua loja? Você precisa saber. Quais são as listas? Qual é a lista de produtos parados da sua loja por categoria? Onde é que está mais parado? Porque quando eu falo de não medicamentos, é impossível ter um estoque 1.0. Quando eu falo de não medicamentos, eu chego até 2.5. Porque eu não posso ter um único shampoo e um único condicionador. Se eu, às vezes, não tenho shampoo, eu não vendo condicionador. Se às vezes eu não tenho, né, pelo menos um volume de desodorante, parece que perde totalmente o valor dos demais. Então, dentro do não medicamentos, a história já é outra. É preciso pelo menos 2.5. Então, falando de modo geral, para eu ter 2.5 no não medicamentos, eu preciso, às vezes, ter 0.7 no genérico, porque tem uma rotatividade muito grande e é mais fácil acertar esse mix. Mas é importante ter essa gestão, esse acompanhamento, cada um aqui conhecer o seu número. Tá? Vitor, fique à vontade. Não? Então, vamos continuar. Então, aqui dentro desse valor de estoque é bem essa qualidade mesmo. Por quê? Porque nós precisamos de um ciclo de compras. Eu sei que nós não vendemos só à vista.
Todos vocês aqui vendem no cartão de crédito. Hoje, o cartão de crédito já representa mais de 40% do nosso negócio. Né? Nós temos, assim, é claro que nós temos o débito, nós temos o Pix, né? Mas a gente tem também o crédito. Nós ainda estamos vivendo um cenário brasileiro onde muitos estão presos a prazo e não só a preço. Nós temos muito aquele dono de casa, dona de casa que vai ali na farmácia comprar um antibiótico porque um filho está se tratando e pede para fazer em 3, 4 vezes no cartão. Isso acontece, né? Além disso, nós temos farmácias aqui que é impossível não ter o crediário, pelo perfil da população, pelo perfil da cidade, acaba tendo ali, por mais que seja um fiado bem de conhecidos, acaba sendo um fiado que depende desse ciclo de compra e prazo de venda, né? Então, nós precisamos ter essa cautela. Eu sempre falo o seguinte, quando eu vou fazer uma negociação, por exemplo, tá? Eu estou fazendo aqui uma compra de Neosoro, por mais que seja um produto a minha demanda é 300 caixas por mês. Só que para eu conseguir um preço melhor, eu preciso comprar 1000 caixas por mês. Ok. Dentro de 1000 caixas, qual que é a minha análise de risco? Quanto tempo, qual que é a cobertura de estoque que esse Neosoro vai ter? Flávia, 90 dias. Tá, 90 dias. Tá dentro de um prazo de compra e venda? Perfeito negócio. Aproveite essas oportunidades. É rebaixa de preço. O que você economizou vira 100% lucro. Mas tem situações que, por exemplo, você precisa comprar um outro produto, tá? E a demanda do produto que o fornecedor quer te vender para você ter uma rebaixa de preço, ele pode ter um ciclo aí, né, dentro do estoque, uma cobertura de estoque de 200 dias. E aí você já... A venda não paga aquele produto. Aquele produto vai ser preciso usar o seu capital para você pagar ele. Isso se você conseguir vender ele sem ter que fazer alguma rebaixa de preço. Mas se você tem que fazer uma queima, né, um Black Friday, se você tem que fazer algo com ele, aquela oportunidade de compra que você economizou, ela pode ser perdida. Então, por isso que nós temos que entender o que é um bom negócio. O que é uma compra eficiente? O que é realmente aproveitar as oportunidades de negociação que a franquia me oferece? O que é realmente repor para 30, 60, 90 um produto curva A? E qual que é a diferença de repor um produto para curva D? Então, esse prazo de compra e venda ele é importantíssimo, né? Toda farmácia tem venda e receita. Venda é o que você registrou, receita é o que você já compensou. Infelizmente, temos farmácias que precisam fazer a antecipação de crédito. Quando a gente faz uma antecipação de crédito, aquele juro fica maior. Então, a minha receita pode representar, às vezes, 90% da minha venda. Então, eu preciso tomar muito cuidado com compras a mais que CMV, porque dentro do meu fluxo financeiro, alguma matemática ali vai fechar, né? Não vai fechar, e eu falo assim, né, que abaixo de Deus eu acho a matemática perfeita, não adianta a gente querer maquiar ela é muito clara, ela é muito objetiva. Então, a FG está aqui para despertar você a conhecer os seus números, a você realmente contar com a franquia que você está para desenhar esses números junto com vocês. Eu falo que números precisam ter vida. Você precisa olhar para o seu RP e saber o que aquilo representa no seu negócio. Você precisa entender o seu giro, o seu prazo, né? Isso tudo tem soluções no mercado. Todos os RPs hoje é bem tradicionais em cima desses indicadores e você precisa muito bem acompanhá-los mais de perto. Então, não basta somente comprar. Você que está aqui, que é o comprador, comprar é uma das suas etapas. Quando alguém perguntar, né, qual é a sua função na farmácia? Nós não podemos falar que nós somos compradores. Nós somos um analista do setor comercial. Porque quando você é um analista do setor comercial, você dedica a sua rotina para analisar. Você dedica a sua rotina para compreender e conhecer os seus números. Até porque, qual que é a nossa preocupação? Exatamente esse produto parado. Quando a gente não analisa os nossos dados, a gente tem produto ali, curva A, sem vender. Sabe por quê? Existem meios a grandes oportunidades de laboratório. Então, por exemplo, você tem ali uma negociação sempre com cetoprofeno medley, impressão. De repente, surgiu uma oportunidade de você negociar com cetoprofeno teuto.
E aí você vai lá e faz um volume de compras. E às vezes o vendedor, ele é tão habituado a vender o cetoprofeno medley, que aquele que é um curva A, teuto, consegue ficar parado no seu estoque. Porque a dedicação dessa análise acaba sendo pequena. Então, você que é um analista, você precisa entender esses pilares aqui. Quando você faz compra de um produto, nós precisamos começar a fazer a análise. 15 dias sem vender o produto. Cuidado e aumente a exposição dele. Será que ele está bem guardado? Será que ele não ficou atrás de outros? Será que ele está exposto? Será que ele está ali dentro de um lugar que as pessoas conseguem ter acesso a ele? Será que o meu time de vendas conhece esse produto? Muitas das vezes, você, gestor de compras, faz uma introdução. Nossa, veio aqui um representante, me apresentou um produto novo para a pele que eu achei maravilhoso, coloquei no meu mix, está dentro do meu sortimento. Mas, às vezes, o vendedor nem teve acesso àquele lançamento. Dentro da farmácia que eu trabalhei, eu criei uma metodologia, quando eu estava lá, na parte de compras, que era um quadro chamado Você Me Conhece? E esse Você Me Conhece, eu descrevia os produtos que eu introduzia no mix da farmácia. E isso era sensacional. Por exemplo, se eu comprei um Princípia, gel de limpeza, eu fazia Você Me Conhece e explicava as características desse Princípia. Para que todo vendedor visse aquilo, lesse, tomasse posse daquilo e depois registrava com a assinatura. Não, agora eu conheço esse produto que a Flávia introduziu. E muitas das vezes o mix é tão amplo, né? Às vezes tem algum medicamento, igual esses dias eu levei meu filho num pediatra, e ela indicou um medicamento, né, para limpar o nariz que eu não conhecia. Caro medicamento e eu não conhecia. E aí eu fui ver sobre ele, né, quais eram as características, as vantagens. Eu fiquei, assim, apaixonada e acabei comprando o produto sendo bem mais caro, porque ele não é só uma limpeza, ele é um tratamento, né, ali do congestional. E aí eu falei assim, meu Deus, né, estando na farmácia, introduzindo um produto caro desse, se eu não souber as características desse produto, pode ser que ele fique parado. Porque eu não vou saber falar das vantagens dele. E eu estou falando de, no mínimo, 3.500 SKUs. 5.000 SKUs. Então, você conhecer todos os produtos não é tão fácil. Mas você precisa desse monitoramento. Coloquei 15 dias sem vender, vamos ver a exposição. Já faz 30 dias que não vende esse produto. Já é preciso fazer uma ação de vendas com os vendedores. Aí já seria uma premiação, já seria essa troca de laboratório. Por exemplo, às vezes no cetoprofeno eu posso dar uma participação de comissão um pouco maior do que eu estou dando na medley, porque aí eles vão ter mais interesse. Vendedor é vendedor. Eles são movidos a ações que impulsionam a remuneração deles. 50 dias sem vender, já é preciso ver o preço desse produto. É preciso fazer uma remarcação do preço, porque pode ser que pelo preço que foi feito o cadastro, é por isso que não está tendo aquele giro. 90 dias sem vender, vai ter que aplicar a ação de remuneração, vai ter que trabalhar o time, vai ter que diminuir margem, então já vai ser 2 fatores, né? 90 dias, eu diminuo a margem, que é meu lucro, e ainda tenho que remunerar melhor a minha equipe. Por isso que precisa de análise, porque pode ter produto que ele não vai chegar em 90 dias. Que ele começa a ficar no 15, 30, porque você, gestor, analisou e tomou uma atitude sobre isso. É claro que de 10, 15% não é tão difícil monitorar. Seria complexo se eu tivesse que monitorar os 100%. Então, de 5.000 SKUs, quando a gente fala que 10, 12 é normal, às vezes, ficar parado, seria uma análise em cima desses 10, 12 e não em cima dos 100. Então, fica a dica para vocês, tá? Que vocês possam conseguir o ciclo em, no máximo, 30 dias. Chegando, no máximo, em uma ação de vendas. E não tendo que fazer uma remarcação de preço. Porque, senão, aquele lucro que você teve na compra, ele acaba ficando dentro da remarcação de preço, tá? E aí, a gente vai, né? A importância de entender esse estoque alto em cima até mesmo da pergunta do André, né? Sobre o contas a receber altas. Será que a gente tem um indicador para isso, Geice? Exatamente. E assim, quando a gente está falando de giro de estoque, realmente financeiro a gente não pode deixar de fora, porque são alguns gargalos que podem acontecer ali dentro da empresa. Então, quando a gente tem a questão do estoque que está alto, essa elevação do estoque vai acontecer dos produtos ficarem parados ali no estoque, ficarem ali o teu financeiro comprometido também, porque boa parte do teu lucro pode estar ali naquele estoque.
o teu capital de giro, ele fica praticamente preso, impactando o fluxo de caixa, impactando a liquidez da empresa. Então, precisa identificar esses gargalos que podem acontecer na empresa. E a gente tem também a questão dos recebimentos, né, do prazo de recebimentos altos, da questão do crediário, é o fiado ali que nós falamos, que muitas vezes fica ali, aqueles 2.000 só no fiado, mas são 2.000 que estão parados ali com o dinheiro no cliente devido a um prazo longo de pagamento, a uma falta de política de cobrança dentro da empresa. Então, nós queremos frisar aqui com vocês também como identificar esses gargalos, entender como possa estar acontecendo isso na empresa de vocês, que pode também estar comprometendo diretamente o financeiro. Se eu tenho um estoque alto e eu tenho contas a receber baixa, vai indicar que a empresa ou ela está comprando mais do que ela vende, ou as vendas estão caindo, desaceleração nas vendas ou excesso de compras. Se eu tenho contas a receber altas e um estoque baixo, indica um problema de captação de clientes, onde as vendas acontecem, o dinheiro demora a entrar, então o que possa estar acontecendo? Agora, se os ambos estão altos, a gente tem contas a receber alta e a gente tem o estoque alto, é o alerta máximo para a tua drogaria. É uma combinação mesmo que você está fazendo uma compra ali, um giro de estoque que não está acontecendo, e você também está tendo problema nas suas vendas, na gestão da cobrança do que está acontecendo dentro da empresa. É o crediário alto, é a questão mesmo dos teus convênios entre empresas que está demorando voltar o pagamento, que isso não foi, muitas vezes, lá no início da negociação, né, da forma como esperaria. Então, é preciso observar. E como vamos fazer isso? Nós queríamos até vou compartilhar uma tela com vocês, que é a identificação desses gargalos dentro da empresa. Há inúmeras formas da gente fazer uma verificação, só que nós queremos trazer para vocês uma forma fácil de visualizar, porque está inteiramente ligada com ciclos dentro da empresa, então ciclo operacional, ciclo financeiro, né, e principalmente essa questão de giro de estoque. Então, vou compartilhar uma tela com vocês, para vocês entenderem melhor como pode acontecer e como vocês podem identificar esses gargalos. Vou compartilhar aqui. Essa é uma visão, uma análise financeira de prazos, ciclos que nós fazemos dentro da FG, aonde a identificação, deixa eu só aumentar aqui para vocês enxergarem um pouco melhor. A identificação desses prazos e ciclos é importantíssimo para a empresa. Por quê? Num primeiro momento, nós temos aqui prazos e ciclos de recebimento, de pagamento de fornecedores. Então, quando acontece a minha compra, até em que momento eu vou pagar o meu fornecedor? Nesse exemplo, nós temos um prazo de 116 dias. Depois, nós temos aqui embaixo prazo médio de estocagem. Prazo médio de estocagem, nesse exemplo, ele está em 40 dias. Então, em que momento acontece a minha compra, aqui de forma geral, para vocês identificarem dentro da empresa como está esse giro de estoque, até que momento eu vou vender. Quantos dias, qual é esse prazo que leva esse produto parado ali no meu estoque para acontecer o giro? Depois, nós temos aqui embaixo um prazo médio de recebimentos. Nesse exemplo, 8 dias. Em que momento eu vendi e até quantos dias levei para receber. Aqui eu destaco algo importante para vocês. Analisarem se vocês têm antecipação de cartão de crédito, que vai impactar também no custo, na precificação daquele produto, muitas vezes, quando a antecipação, além da taxa de cartão, você também tem o percentual da taxa de antecipação. Aqui eu levanto para vocês a situação de verificar mesmo os parcelamentos que acontecem dentro da empresa e como isso está dentro do teu RP, do teu sistema, a venda está acontecendo e a liberação de quantas parcelas pelo valor daquela venda está estabelecido entre os balconistas para que um prazo maior ou num pagamento em que foi feito ali no cartão tenha alguma diferença, né, no desconto e demais particularidades que possam acontecer dentro da empresa. E aí começamos a análise do ciclo. Eu vou ter que só diminuir para vocês conseguirem enxergar de forma geral aqui, para conseguirem acompanhar. Então, temos 2 ciclos importantes, que é o ciclo financeiro e o ciclo operacional. O ciclo financeiro, ele acontece quando você
recebeu a mercadoria, o valor da mercadoria do seu cliente, até o momento de pagamento de fornecedores. Aqui está, na verdade, o capital de giro de vocês. Quanto tempo eu tenho para pagar o meu fornecedor após as vendas, o recebimento do meu cliente? É o que a Flávia falou mais atrás na live, que era justamente isso. A gente tem condições, a loja tem condições de receber dos clientes para depois pagar o fornecedor? A questão mesmo do financeiro da empresa, da loja, está alinhado com essas situações particulares, onde você utiliza o próprio dinheiro da sua venda, o recebimento das suas vendas, para pagar fornecedores? Aqui é importante uma análise também muito particular, que é a situação, né, que um colega aqui expôs que, eu estou tranquilo agora, porque realmente não preciso pagar, não preciso estar com tudo pago dentro da minha loja. Na verdade, são essas negociações que precisam ser verificadas. Porque se você tem ali o próprio capital de giro da venda para pagar os seus fornecedores, é um cenário ideal. Porém, é a atenção em ter as negociações que são com os fornecedores, descontos que podem acontecer. Às vezes, a diminuição de um prazo de pagamento pode facilitar uma nova negociação, pode facilitar um desconto, uma bonificação com o fornecedor. Entender também essas particularidades. Mas é o cenário ideal, para você não ter que depender de um capital de giro de terceiros ou dos próprios sócios injetando na empresa, para fazer novamente acontecer, né, as novas compras e você não ter ali a ruptura de estoque, porque realmente não tem como arcar, né, o financeiro está comprometido. Seria o cenário ideal de um ciclo financeiro, o pagamento do fornecedor após o recebimento. E aqui nós temos o ciclo operacional. O ciclo operacional é do momento em que acontece a compra de vocês até o momento do recebimento do cliente. Quanto tempo leva essa operação? O produto sair do estoque e vocês receberem o produto no estoque. Nós temos as situações aqui que quisemos frisar com vocês, muito particular essa situação, que seria um cenário ideal, mas sabemos que muitas vezes isso não acontece dentro da loja. Como fazer isso acontecer? Analisando se o estoque está alto, analisando qual o momento agora, Black Friday, como vocês citaram, vamos aproveitar essas oportunidades e fazer com que o giro de estoque aconteça, com que as vendas aconteçam, mas vocês não podem deixar de esquecer de analisar os ciclos, como está o comando ali dentro da tua empresa, da parte operacional, para não comprometer o capital de giro, não comprometer a parte do fluxo de caixa, porque senão esse estoque ele vai continuar alto, não vai conseguir sair as vendas ali, e muito mais vocês não vão conseguir trabalhar as rupturas com novas compras, com novas negociações. Então, é muito importante que façam essas análises, tá? São análises fáceis de fazer de forma geral. O que nós indicamos é também analisar por categoria. Então, pega genéricos, similares, faz por categoria o prazo médio de pagamentos, faz uma verificação do fluxo mesmo de caixa da empresa, porque nós estamos aí entrando numa parte, né, no final do ano, onde nós temos a Black Friday, mas também temos despesas, né, que são ali despesas mais consideráveis dentro do ano, na parte de folha de pagamento, que frisamos muito aqui nesse momento, é a atenção para não comprometer o financeiro da empresa e, ao mesmo tempo, comprometer o giro de estoque de vocês, né, porque a gente precisa dessa atenção também. Então, para vocês, vou parar aqui a apresentação, só para retornarmos aos slides, mas esses ciclos, eles estão inteiramente ligados com o giro de estoque. E o que a gente precisa apontar, analisar, verificar dentro da empresa é para que não aconteçam mais erros. Se eu tenho estoque alto, se eu tenho contas a receber alta, alguma coisa está errada dentro da minha drogaria. Alguma mudança precisa acontecer. Isso não pode mais ficar dessa forma. Então, precisamos entender, principalmente, é o que nós falamos no início da live, dados para vocês terem assertividade nessas soluções, para terem assertividade no que vai ser a solução para a drogaria de vocês, conhecerem os números, para que problemas assim, gargalos assim, não aconteçam na empresa de vocês, ou minimizem o máximo possível esses gargalos, para que consigam ter ali mesmo o giro de estoque, diminuição de rupturas e demais identificação de situações de dificuldades que a empresa possa passar. Não é, Flávia? E é o não errar mais, é ter essa atenção mesmo
para poder colocar a casa em dia. Esse achismo, né, Geise, ele pode prejudicar muito dentro do varejo. Eu sempre fui, assim, uma instrutora em treinamentos, que sempre tentei trabalhar muito os números, os dados, né? Hoje, em conversa com qualquer cliente que faz parte da FG ou que fez parte de todo o nosso know-how aí de clientes que nós já atendemos e cuidamos, ele precisa conhecer, né, esses indicadores. Quando você fala qual é o seu percentual de ciclo de venda e recebimento, ele conhece isso. Quando ele fala qual que é o estoque dele, ele conhece isso, porque é preciso conhecer. E a gente aqui fica sempre dentro desses pontos, né? É a questão do giro, é a questão do ciclo operacional, é a questão do seu ciclo financeiro. Eu sempre brinco que eu cuido e gosto mais do dinheiro dos meus clientes do que eles mesmos, né? De tanta preocupação que a FG tem nessa vida saudável. Nós estamos entrando, né, em novembro, nós estávamos comentando aqui sobre a questão dos feriados, né? Agora, dia 20, na maioria das cidades também será feriado. Eu sei que já tem muitos empresários preocupados com a questão do 13º para pagar para colaborador, mas aí vem, né, toda aquela rotina financeira, todo aquele ciclo financeiro. Hoje, o 13º, ele não pode ser retirado do meu fluxo no mês de dezembro. Eu preciso ter esse controle mensal, né, para que isso faça parte do meu custo operacional, do meu plano de contas, para que não chegue em dezembro, onde é um mês de grandes oportunidades, seguramos em compras, geramos ruptura e já começamos o janeiro, que aí já é bem mais conturbado, não é, Renan? Bom, pedi aqui 3 comentários rapidinhos relacionados aí ao que vocês acabaram de colocar. Primeiro, a hora que a Geise compartilhou ali, né, da questão do fiado, né, a questão daquela inadimplência que pode, de repente, acontecer. A Farmelhor está aí para quem participou do Introsa nosso, que dos últimos, tanto em Minas, São Paulo e Salvador, a questão que a gente vem aí com uma solução para minimizar ou diminuir o impacto aí do não recebimento, que é a questão do cartão Farmelhor, só que é bandeira Visa, né? Então, isso vai ajudar bastante aí nesse sentido. Já está aí, pode chamar o nosso time de consultores aí, os nossos parceiros, que a gente já está colocando ali, né, para credenciar. Estamos em fase final de assinatura de contrato. Segundo ponto, que você fala de informações, de dados, Flávia, tem uma frase que eu gosto muito chama Demi, um americano, que ele teve presente, estabeleceu vários processos durante a Segunda Guerra Mundial, que sem informações somos apenas uma pessoa com opinião, né? E hoje a gente não pode viver sem informações. E para finalizar, a questão que você colocou aí agora também, questão de previsionamentos, fluxo, principalmente chegando no final de ano, 13º, a importância de ter uma assessoria e um acompanhamento de uma boa contabilidade. Então, era 3 pontos aí que eu queria tocar, né, que faz total sentido para todos nós. E que bacana ver a Farmelhor, né, tão envolvida nesses processos, nesses pilares, né, porque eu conheço várias e não é qualquer rede que preocupa com esses detalhes, não, tá? Então, parabéns mesmo por esse foco de vocês, tá? E para a gente... Oi? Deixa eu até pontuar uma questão que é muito importante, essa situação do crediário, do fiado, e realmente a Farmelhor, né, saindo na frente, pensando em tudo isso aos seus franqueados. São possibilidades até para empresas que estão no lucro real, se tem identificação desses valores, né, que são considerados como irrecuperáveis, digamos assim, há possibilidade de abatimento no imposto também. Então, documentar, deixar isso tudo documentado dentro da empresa, o fiado, as cobranças que foram feitas, a forma como vocês conseguem provar que foi realizada as cobranças e realmente não houve o pagamento dentro da empresa. Então, há possibilidades, né, até para abatimento do imposto, dependendo do regime de tributação. Então, é importante estarem atentos a isso que a Farmelhor está trazendo para vocês e realmente buscarem essas informações, porque pode diminuir aí e aumentar a disponibilidade, digamos assim, também, né, com a diminuição do imposto de alguma forma, para poder investir aí no estoque da empresa, pagar essas despesas que possam estar sendo gargalo nesse momento. Eu conheço o Geise gestor que de mudar de regime expandiu
e hoje tem 5 lojas, né? E ele estava preso em uma, esperando estourar o Simples Nacional, né? Então, o planejamento tributário, ele é uma oportunidade, né, de expansão, é uma oportunidade de parar de brigar, né, com o vizinho ali por causa do leite ninho e trabalhar o 90% do interno bem feito, tá? Victor, levantou a mão. Meu microfone estava fechado na outra hora, desculpa. Meninas, me preocupa um pouco, quando vocês falam do CMV 70%, a gente já ouviu falar às vezes 60%, às vezes 65%, né, e já ouviu falar que o custo operacional, não operacional, no máximo 30%. Uhum. Né? Então, assim, eu não sei se a métrica do custo operacional e não operacional que o método de vocês preconiza, se for até 30%, porque se for 30%, com reposição de 70%, onde vai estar nosso dinheiro? Essa é a primeira pergunta. A segunda coisa, quando o colega André lá, né, falou, sentiu aliviado ali, ficar muito na risca também, né? Eu já vi algumas lojas, às vezes de amigo meu, às vezes na comunidade, por exemplo, aí mata alguém lá e precisa fechar um dia. Então você está muito no risco, aí você vai começar a se embolar a sua vida por ficar muito no risco, né? Então me preocupa um pouco ficar com contas a pagar bem alto, né? No limite, vendendo hoje para pagar amanhã, né? Então é bom a gente estar sempre atento nesse detalhe. Olha, primeiro, né, quando a gente fala de indicadores, Victor, é indicador médio, né? Então, se você for estudar a nível Brasil, nunca vai ser o indicador, às vezes, do seu estado, da sua cidade, né? Então, quando a gente fala de indicador, é a média que a gente traz mesmo em cima dos dados que nós temos acesso. Né, eu gosto assim, eu falo que eu prefiro surpreender do que decepcionar. Eu prefiro falar para você que o mínimo é 70 e você conseguir 65, do que eu garantir que você fique em 60 e nós não conseguirmos diminuir para 70. Então, isso seria uma média. Quando a gente fala de custo operacional, dentro da FG, o nosso indicador é que fique em 24%. Né? Só que, claro, existem as particularidades. Né? Dentro do planejamento tributário, a gente vê muito isso. A questão do aluguel, se é prédio próprio, se você paga. A questão do empréstimo, se você fez um investimento com recurso seu, ou se você pegou em algum banco e precisa devolver esse recurso primeiro para depois virar um fluxo de lucro mesmo. Só que o que acontece? Dentro da FG, dentro da consultoria de farmácia, o que a gente mais precisa é entender o valor do capital de giro. Quando eu falo do capital de giro, representar no mínimo 30% do seu faturamento, é exatamente para esses eventuais. Precisei fechar a farmácia, chegou uma concorrência, eu preciso reagir, eu preciso aproveitar as oportunidades de compras negociadas pela Farmelhor. Eu precisei mandar um colaborador embora, teve uma rescisão a mais ali que não estava no meu planejamento. Isso tudo precisa ser contado com o capital de giro. Por exemplo, agora é época de chuva, acontece, fatalidades, fachada cai, tem 20 dias que um cliente nosso caiu o teto e teve maior prejuízo com isso, porque muita chuva. Então, a gente precisa entender, assim, que existe tudo isso, esses improvisos, né? E é por isso que nós precisamos ter esse pé no chão. É por isso que nós precisamos muito trabalhar com os nossos dados. Esses dados do Victor pode ser diferente do André, mas o Victor precisa entender que dentro dos dados dele, ele precisa ter o planejamento dele. E em cima dos dados do André, ele também precisa ter o planejamento dele. Né? Então, assim, até mesmo como o último aqui, né, ponto a se tratar, não adianta nós termos tido parte 1 e parte 2 e ficar em vão. Então, a partir de agora, o que nós precisamos fazer? Qual é a nossa tomada de decisão? Primeiro, organizar os processos internos. Qual é a sua rotina de compras? Como é que você compra genérico similar? É por curva? É por reposição? Ainda olha na prateleira? Ainda deixa o representante da Biostratos ir lá tirar a falta para vocês? Agora é organizar os processos internos. Depois, quem será o responsável por essa gestão? Nomear, cobrar. Né? Você precisa ensinar, você precisa depois monitorar e você precisa cobrar. Se você nomeia, né, a Daniela como gestora responsável por análise, a Daniela precisa apresentar as análises. No dia 1º de cada mês é o dia nosso. É o dia de sentar em uma mesa redonda, discutir os números do mês anterior e tomar as melhores decisões para o mês que está começando.
Onde eu errei o mês passado? Não dá para chegar no dia 10 e lançar custo operacional do mês anterior. Dia 10, a tomada de decisão já é do mês atual, não é do mês que passou. Eu preciso saber o meu custo operacional no dia 1º, para saber como é que está ali, não só o imposto, que está totalmente envolvido com a minha despesa, mas saber como que serão as estratégias desse mês que a gente vai começar. Eu preciso acompanhar essa manutenção de estoque. Eu preciso acompanhar quais são as negociações, quais são as nossas oportunidades. Eu preciso entender qual que é o estoque mínimo ideal para a minha loja. Até quanto eu posso ir de cobertura de estoque? Se eu já tenho um estoque bem maior do que a minha venda, até onde eu posso ir nessa cobertura dentro das oportunidades que eu tenho? Vamos trabalhar com compras programadas. Se eu falo que segunda-feira é o dia de fazer pedido de genéricos, não dá para a gente deixar para terça, quarta. Porque terça, quarta eu vou receber quinta, sexta, e a ruptura de segunda, terça, quarta pode ser grande demais e dolorida demais. Eu preciso aprender a seguir esse cronograma, essa programação. Vamos valorizar os nossos bons fornecedores, porque nós precisamos desse relacionamento para com eles. Vocês precisam receber aquele vendedor que bate na sua porta. Você precisa se relacionar com ele, até porque em meio a grandes oportunidades, ele lembra daquele parceiro que sempre o atende bem e se relaciona bem com ele. Nós precisamos controlar o pedido na questão de logística, né? Eu fiz pedido segunda, mas quando que eu recebo essa mercadoria? E com certeza eu preciso revisar periodicamente as estratégias de compra, trabalhando os pilares da sua franquia. Vocês escolheram estar em uma franquia. Franquia é realmente um modelo de sucesso. Não é à toa que vocês chegaram no número de vocês, não é à toa que vocês é modelo dentro do varejo farma, né? Uma marca muito bem vista, muito bem conceituada, né? Vocês fizeram para chegar onde chegaram, então acredite no negócio de vocês. Acredite, mas faça esse checklist e veja onde você se enquadra. Se é na organização, se é na revisão, se é no valor, se é na questão de cobertura de estoque, e também trabalhe tudo isso que a FG trabalhou com vocês, os dados em cima da sua realidade, tá? E por fim, né, a gente deixa aqui para vocês uma frase de bastante envolvimento. Onde você coloca o seu foco, o resultado aparece. Basta você escolher qual é o foco que você quer dar. Escolha o seu difícil, escolha o seu dado, escolha a sua mudança, escolha a sua atitude, que com certeza o resultado vai aparecer, tá? Renan, Luciano, meu muito obrigada, e nós estamos agora à disposição de vocês. Olha, o Flávia, Gise, fantástico, mais uma vez, né? E eu falo assim, que são tantas reflexões, tanta coisa que eu falo, sempre vem um insight a mais, sempre vem uma reflexão a mais, né? Não há, por maior que seja, por melhor que seja, o meu processo sempre tem a melhorar, né? O nosso segmento, o nosso mercado, ele é muito dinâmico, né? Ele muda todo dia, o que de repente ontem era errado, hoje de repente a gente tem que adaptar para um conceito diferente, trazer de uma forma diferente. E o tempo de mudança, o passado, né? Eu falo assim, nossa, lá no passado, né? Quando a gente fala lá no passado, era 2, 3 anos atrás. Hoje, quando a gente fala lá no passado, às vezes é 1 mês, 2 meses atrás. O passado vem ficando cada vez mais curto. E a gente precisa ter esse olhar 360 dentro do nosso negócio, seja em compras, vendas, gestão, treinar, capacitar a todo momento. E é isso que a gente vem trazendo e pedindo cada vez mais o engajamento dos nossos franqueados, do time dos nossos franqueados. Tem hora que a gente está vindo aqui falar com os diretores e proprietários e gerentes, tem hora que com o time de vendas, chão de loja, tem hora que operador de caixas, farmacêuticos. Então, é isso que a gente precisa, tá? A todo momento nos capacitando, aprendendo e buscando coisas novas. Mas, parabéns mais uma vez, né? Vamos já, logo, a gente vai, junto com o Luciano, colocar aí quais são os próximos treinamentos nossos, né? Peço também para vocês, franqueados que estão aí, coloquem lá na avaliação de pesquisa ou mande para o consultor sugestão de treinamento, quais são as dores maiores aí, para a gente fazer um compilado e trazer assuntos relevantes para o nosso negócio.
eu só tenho a agradecer, tem mão levantada aí, acho que é de Iberité, né, que levantou a mão. Fique à vontade. Acho que o microfone ainda está travado, mas a qualquer momento fique à vontade. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Denise, tudo bem com vocês? Tudo bem, Denise, e com você? Então, eu tenho uma experiência para passar para vocês, o seguinte, como é diferente essa questão de contabilidade, né? Eu vejo, assim, as experiências que vocês colocaram para nós hoje, assim, como a facilidade que esses dados são colocados, e eu estou tendo uma dificuldade muito grande. Eu estava em uma contabilidade, que eu tive muito problema, e passei agora para uma outra recentemente. E eu estou mudando, uma das minhas lojas, eu estou mudando de endereço. Aí ontem eu liguei para essa contabilidade, falei com ela assim, olha, a respeito da AF. Aí ela está assim, Denise, a gente nunca trabalhou com drogaria, eu nem sei o que você está falando. Então, e agora eu me pergunto assim, como é diferente a pessoa que lida, que trabalha já, que tem conhecimento do mercado farma, para estar nos orientando dados tão importantes, como vocês colocaram aí. Vocês estão de parabéns, viu? Vamos. Obrigada, Denise. Eu sempre falo, Denise, que no varejo farma é preciso gente igual a gente, né? Nós temos que falar uma linguagem que é muito nossa. Meu marido sempre brinca, meu marido é professor de educação física, ele fala assim, Flávia, falar com você é impossível, é muito código, eu não sei o que é CMV, ticket médio. Eu falei assim, claro que você não vai saber falar comigo, nós vamos falar outras coisas, mas é muito gostoso. Eu falo feira e no evento do ramo farma é se sentir em casa, né, Renan? É gente da gente. A gente conversa horas e horas porque é prazeroso entender o nosso negócio, né, passando por outras pessoas. Agradeço muito a sua participação. O sucesso do nosso negócio está muito interligado com a parte contábil, viu? Com certeza, né? E nos colocamos à disposição. E essas particularidades de drogaria mesmo, Denise, vai além, né? Então, assim, entender da parte contábil, porque drogaria tem muitas situações ali únicas, né, para drogarias, se assemelham somente com alguns poucos segmentos, como postos de gasolina, supermercados, mesmo assim ainda tem as suas particularidades, os seus números, os seus indicadores. Então, é importante que tenha mesmo, né, essa consciência de que é necessário que saiba mesmo do ramo para poder te ajudar nesse dia a dia aí, porque a AF é o início de tudo de uma drogaria, né? A gente está aqui à disposição mesmo, e foi um prazer, né, esse treinamento. Muito obrigada, Luciano, Renan, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com vocês. Bom, tem alguém pedindo aqui o contato da FG, a gente vai deixar aí, mas qualquer coisa pode falar com o consultor, com a Viviane aqui do nosso time de parcerias também, que tem o contato da Gise, e a gente transmite, se você puder, Gise, deixar aqui no chat para a gente, né, o contato. Eu sei que tem um QR Code aqui na tela da FG, enfim, chame nosso time aí, e a gente está iniciando esse trabalho com a FG Consultoria, trazendo temas relevantes para o nosso segmento, e contem sempre com os nossos consultores aí, né, de cada loja, cada unidade tem o seu consultor. Qualquer dúvida, levante a mão para o nosso consultor, que o nosso consultor vai estar orientando, né, e caso seja um tema, um assunto que ele não tem, ele vai buscar o conhecimento aqui com a gente para fazer as devolutivas aí junto com vocês. Tá joia? Pessoal, obrigado mais uma vez. Um excelente término de semana. Não esqueçam de fazer a avaliação aí, né, que o Luciano deixou. Mandem sugestão de temas para a gente estar sempre junto aí nesses bate-papos. Muito bacana. Obrigado, pessoal. Parabéns, Flávia, Gise. Obrigada. Um abraço a todos aí. Fique com Deus. Obrigada. Ótimo dia, viu? Ótimo dia, pessoal. Até mais.